Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema bençoísmo, a doença da igreja moderna. Meus irmãos, em Êxodo capítulo de número 21, de 1 a 6, nós vamos constatar que os israelitas admitiam a escravidão com restrições. Um homem, um israelita, que não podia se sustentar financeiramente, ele poderia chegar a um outro israelita e pedir para ser escravo. Ele chegava a um outro israelita mais abastado e dizia: eu posso ser seu escravo. E aí, a partir daí, como escravo, este homem tinha que obedecer todas as vontades, todos os requisitos do seu senhor. E por outro lado, o senhor daquele escravo tinha que dar-lhes casa, comida, proteção durante 6 anos. E depois daqueles 6 anos, o escravo era liberto. Mas se aquele escravo chegasse para aquele seu senhor e decidisse a permanecer como escravo, a sua orelha era furada e um brasão, um distintivo, era posto ali do dono daquele escravo para sempre. Era como se aquele escravo dissesse assim: daqui por diante eu serei o seu escravo durante toda a minha vida. Prestarei serviço e obediência total a você em toda a minha vida. Meus amados irmãos, que história maravilhosa é essa que podemos trazer para o Novo Testamento? É porque o servo de Deus, ele é livre. Ele é livre da escravidão do pecado. Mas o verdadeiro servo de Cristo, servo de Deus, ele é escravo de Cristo. Observe que lá em Êxodo diz que a orelha era furada. Aquele homem escravo para sempre trazia uma marca, uma cicatriz, um sinal, um brasão do seu dono. Portanto, meus amados irmãos, para o Novo Testamento, o verdadeiro escravo de Cristo, o verdadeiro servo de Cristo, ele traz marcas, ele traz sinais, ele traz cicatrizes nele mesmo. Que cicatrizes são essas? Que sinais são esses? O verdadeiro servo de Cristo, ele traz a marca, ele traz o sinal de uma linguagem santa, ele traz o sinal de uma emoção santa, ele traz a marca, a cicatriz, o sinal de um comportamento santo, de uma atitude santa. Meus irmãos, um dos problemas mais sérios na igreja moderna hoje é a ausência de marcas, é a ausência de cicatrizes. E quando eu falo em ausência de cicatrizes, em ausência de marcas, de sinais, eu estou falando ausência de servos de Cristo. Muitos estão na igreja hoje e querem bênçãos, querem prosperidade material, querem sucesso material. Lamentavelmente, muitos que estão dentro das igrejas hoje, querem um servidor de bênção, querem um doador de bênção, mas não querem cicatrizes. Querem afagos, cicatrizes não. E a falta de servo deve-se exatamente ao bençoísmo. As pessoas querem só bênção e só bênção. Muitos púlpitos das igrejas pararam de pregar sobre o pecado, pararam de chamar as pessoas ao arrependimento. É só bênção, venha buscar sua bênção, quem quiser a bênção venha para cá, é bênção para aqui, bênção para lá, tudo para atrair as pessoas. A pessoa pergunta: como é que foi o culto? Foi uma bênção. Como é que foi o louvor? Uma bênção. A vigília foi uma bênção. O coral que cantou foi uma bênção. Eu queria alguém que dissesse como é que foi o culto, e a resposta fosse assim: eu fui ferrado no culto. Meus amados irmãos, quando vejo o capítulo 6 de Isaías,
Isaías foi ferrado com a brasa viva do altar. Isaías estava ali, e quando a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele disse: ai de mim. E naquele instante um serafim correu à presença de Isaías com a brasa viva, com tenaz, e tocou os lábios de Isaías, dizendo: a tua iniquidade foi tirada. Meus amados irmãos, o verdadeiro servo de Cristo é aquele que foi tocado com a brasa viva do altar. Observe que só após Isaías ter sido tocado com a brasa viva do altar, só após Isaías dizer: ai de mim, foi quando ele tornou-se um verdadeiro profeta. Meus amados irmãos, o verdadeiro servo de Deus é aquele que reconhece a sua fraqueza, os seus pecados, é aquele que se humilha, é aquele que diz: ai de mim. O culto, a adoração que não nos leva a contemplar a santidade de Deus, não é uma bênção. Um culto, um louvor, uma adoração que não nos leva a reconhecer as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, o nosso pecado, não é uma bênção. Um culto, uma adoração, um louvor que não nos deixa assombrados, como Isaías, que não nos deixa caídos por terra, um culto que não toca com brasa viva o nosso coração, este culto não é uma bênção. Aliás, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que estar continuamente sendo tocado com a brasa viva do altar, para que ele se torne um dispenseiro do Senhor, um verdadeiro profeta de Deus. Pastores e igrejas que pregam bênçãos materiais, prosperidade e sucesso, ao invés de pregarem o arrependimento e a fé em Cristo, estão na contramão do Evangelho. Jamais formarão servos nas suas igrejas, enquanto os púlpitos continuarem banindo, ocultando a pregação sobre o pecado, a pregação sobre a expiação de Cristo, a morte vicária de Cristo e a condenação para aqueles que o rejeitam. Quando isso estiver sendo cada vez mais banido, oculto, nunca essas igrejas produzirão servos. Ao contrário, a igreja tornar-se-á um curral de bodes. Enquanto os púlpitos continuarem a pregar mensagem com títulos para atrair as pessoas do tipo: você tem direitos, exija-os de Deus, não produzirá servos, produzirá um curral de bodes. Enquanto o tema das mensagens, enquanto o foco das mensagens for um tema desse tipo: recupere o que o diabo roubou de você. Enquanto o tema for desse tipo: aprenda a vencer o devorador. Você nasceu para vencer. Pare de sofrer. Apodere-se da bênção. Descubra o seu potencial. Essas igrejas jamais produzirão servos escravos de Cristo. As pessoas, meus amados irmãos, lamentavelmente, estão sendo imunizadas por este tipo de mensagem, por esse tipo de sermões. A consequência é que as igrejas hoje estão cheias de pessoas que nem sequer sabem o que é ser servo, o que é ser discípulo de Cristo. Deus, ele vai exigir, vai cobrar desses pastores e dessas igrejas pelo desvio que estão fazendo, porque eles estão na contramão do Evangelho. Meus amados irmãos, quando olho o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 28, diz assim: visto que a boa mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, animei-me. Meus amados irmãos, Esdras, ele testifica para si mesmo de que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Esdras é um exemplo de um escravo, é um exemplo de um servo de Deus, porque a mão estava sobre ele. Ora, naquela época existiam muitos escribas, centenas de escribas, que eram responsáveis em explicar, em estudar e explicar a palavra de Deus ao povo. Mas dentre essas centenas de escribas, por que é que Deus escolheu Esdras? Porque dentre essas muitas pessoas que estavam lá, escribas, Esdras foi escolhido para, junto com 50 mil pessoas, restaurar a cidade caída de Jerusalém.
A Bíblia responde no versículo 10 de Esdra, capítulo 7, versículo 10. Esdra tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor. Meus amados irmãos, eis aqui a qualidade de um servo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo, ele sempre tem seu coração preparado para buscar e cumprir as Escrituras. O verdadeiro servo de Cristo, o verdadeiro escravo de Cristo, ele tem sempre o seu coração voltado para viver o Evangelho. O verdadeiro servo de Cristo, ele é zeloso, ele é diligente em buscar, como Esdra, buscar e viver as Escrituras. Deus viu em Esdras um homem saturado pelas Escrituras. A característica, a qualidade de um servo de Deus é exatamente estar saturado pelas Escrituras. Bênçãos vêm, mas vêm como consequência. Às vezes ficamos preocupados com alguns pastores, alguns líderes, cantores, muitas vezes se levantam no púlpito e dizem: quem quer ser abençoado? O problema não é quem quer ser abençoado. A pergunta poderia ser: quem quer ser uma bênção? Porque quem é uma bênção é abençoado. O abençoado é a consequência de quem é uma bênção. É uma consequência de quem é servo, escravo de Cristo. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.